A gente usa muito rotina na escola, né? A escola não funciona sem rotina. Então, eu acho que a rotina em casa é essencial para tudo, não só para poder mexer no celular, mas para tudo. Pra tudo, Para né? brincar, para tomar banho, para comer, para dormir, né? Eu acho que tudo tem que ter hora, né? Lógico que não é aquela coisa quadradinha, fechada, mas a rotina é extremamente importante. É essencial, na verdade, tanto para os menores até para os maiores, né? Porque como a Ká falou, a gente não funciona na escola sem rotina. Se a gente não tiver, a professora tem, a professora tem, a gente tem, né? Então, cada meio ali de construção da escola, a gente tem uma rotina, né? Nós individualmente e as crianças precisam também, né? Então, trabalhar com isso com elas dentro da escola, em casa, como se for, né? Tendo esse combo, assim, e vai ser uma construção muito boa para a criança. Ela vai tirar muitos benefícios com relação a isso. E quando não acontece a rotina, eles sentem falta. Por exemplo, a professora fez a rotina, daí por algum motivo, né, atrasou. Prof, mas a gente não ia pro parque agora? A gente não tinha arte agora? E eles cobram? Eles cobram. Então, às vezes tem aula especial no início da manhã, enfim, do dia, e daí a professora entra depois, prof, você não vai fazer a rotina, mas daí já passou o lanche. Então, eles já se desorganizam quando não tem a rotina. Então, imagine isso em casa, que é quando eles passam eles passam muito tempo na escola, mas final de semana passam em casa e tudo mais. Então, é necessário, a rotina é essencial, é primordial, assim, é muito importante. E eu vejo também importante que, assim, que toda a rede de apoio da criança, não só os pais, tenham noção desses Isso. combinados, né? Seguir a mesma linha, né? Isso. Falar a mesma linguagem. Perfeito. Até pra não ficar aquela coisa assim, mas a minha Dinda Isso. deixa. Na Ela é casa da vovó legal, eu gosto. entendeu? É bem isso. Até porque eu acredito que, tipo, seu papel enquanto madrinha, né, enquanto vó, também é educar a criança, né? Todo mundo Você tem uma função ali, né? Com certeza. E às vezes, isso é bem importante, porque às vezes a criança tem duas casas, né? Enfim, e acaba sendo muito diferente. E a gente percebe isso. Muitas vezes isso, voltando à tela, na casa da mãe eu posso mexer, na casa do pai eu não posso. E aí? Quando vai separado, Isso, né? pais separados. E aí, o que a gente faz? Não, porque... E acontece, gente, muito, assim, de ficar horas, de a mãe pegar o iPad e ter lá, tipo, 3 horas de acesso da criança no iPad, sabe? Então, é difícil. Então, por isso que a rotina tem que ser... Lógico, a gente sabe que o contexto é diferente de uma casa para outra, as pessoas que moram, enfim. Mas os combinados precisam ser os mesmos, sabe? É a mesma criança. Não tem por que ser diferente, né? Sim, pra não confundir a cabecinha dela. Mas isso é certo ou é errado? Por qual caminho tem? Exatamente. E pensando no benefício da criança de forma geral, né? Porque pensando aí nessa construção familiar, quem que vai sair de uma forma que não vai ter tantos benefícios? É a criança. Então, se a gente sair do pressuposto de que a criança é o mais importante, qual que é o meio mais ideal para ela, então a gente já consegue construir os caminhos ali, independente de como que tá sendo a relação familiar, né? E assim, meninas, de formas práticas, assim, só para contextualizar tudo que a gente conversou, qual conselho vocês dão para as famílias em relação ao uso da tecnologia, de forma pontual e prática, assim, como que isso tem que ser conversado, alinhado? É proibido dar celular para criança até os 2 anos, certo? Então, na teoria a gente diz que sim, né? Mas a gente sabe que na prática é diferente. Então, eu acho que a gente precisa usar a tecnologia ao nosso favor. Até os 2 anos, dar o mínimo possível, né? Em casos, assim, emergenciais. E fazer outras atividades com as crianças. Brincar de outra maneira. A mãe tá cozinhando, a criança precisa manipular ali o trigo, o ovo. Precisa, né, conversar com os adultos, brincar com as crianças. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é proporcionar outras atividades para que, né, sejam realizadas no lugar do celular. Porém, a gente sabe que é difícil. Então, quando necessário, dar o celular o mínimo possível, né? Estipular o tempo. Eu acho que de forma geral é sempre buscar esse equilíbrio e esse bom senso, né? Acho que enquanto a instituição, enquanto família, é muito importante pensar no benefício da criança. Então, assim, de forma prática o que hoje, na idade dela, o que ele precisa? E tentar, na rotina do pai, na rotina da mãe, colocar em prática. E é claro que, pensando totalmente no que tem como fazer naquele momento, porque a gente sabe a rotina é difícil, a gente sabe o quanto que é desgastante, muita coisa leva tempo, mas a gente sabe
sabe que o filho também é muito precioso para a família. Então, ele tem uma carga e uma carga emocional muito importante para a família também. Então, a gente tem que colocar em prática, né? Nós, enquanto adultos, a gente tem que entender, né? Até que ponto a gente pode fazer isso e que aquela criança depende, né? Então, de forma prática, é pensar exatamente naquele contexto, naquele desenvolvimento daquela criança naquele momento, e aí tentar colocar na prática da rotina, né? Então, tentar da melhor forma possível estabelecer isso, né? Pensando, né, em crianças de até 2 anos, usar menos a questão do uso da tecnologia, mas depois disso, é tentar usar com mais equilíbrio possível, né? Pensando no desenvolvimento dela. Eu acho que a palavra que resume é equilíbrio, né? Eu acho que tem que ser isso. Tem que ter um equilíbrio nas escolhas, no tempo. Sim. Né? E dar o exemplo dentro de casa, né? Porque assim, lá com os meus sobrinhos, eu vejo muito que quando eu não tô tanto no celular, eles não pedem também. Ou se a gente vai fazer uma experiência mais offline, em praia, em chácara, eles desligam. Não é algo que faça falta, sabe? E é difícil para nós, adultos, né? Eu digo por mim, eu fico muito tempo no celular. A gente trabalha com isso, né? A comunicação é toda pelo WhatsApp, e, enfim, as redes sociais. Então, a gente também precisa se policiar para dar o exemplo para a criança. De nada adianta tá lá, então tá bom, é para eu sentar no chão, para brincar com a criança, é legal, mas eu tô lá brincando, mas tô mexendo no celular. Também não é legal isso. Então, a gente precisa dar o exemplo também. Nós nos policiarmos a mexer menos, quando estamos presentes ali, e até não, né? Sozinhos também, mas dar o exemplo para a criança. Como eu disse, o adulto é o espelho, é o reflexo para a criança. A criança aprende pelo exemplo. Totalmente, Né? 100%. 100%. E assim,